igreja, ela tem uma natureza que ela tem uma missão. Nós falamos sobre a missão da igreja na área social, na área espiritual, de anunciar as boas novas, na área comunitária, na importância da igreja como aquele lugar onde nós vamos conviver uns com os outros, onde nós vamos ter comunhão com os irmãos. Nós vimos que essa igreja é um organismo, né? A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Como organismo, essa igreja ela tem que funcionar de uma forma interdependente. Não existe nenhum membro da igreja que seja autossuficiente. Se nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. E nós vimos também que, além de ser um organismo, ela é uma organização. E como organização, ela precisa de ordem, de funcionamento. E nós vimos sobre como nós nos organizamos na parte eclesiástica, né? De ministros, de quem é instituído para governar a igreja. Nós vimos sobre o ministério da igreja, e aí aprendemos que esse ministério da igreja, cada um dos crentes tem um ministério, mas nós temos aquelas pessoas que foram separadas exclusivamente para ministérios específicos. Nós aprendemos sobre a disciplina, sobre a importância da disciplina, e nessas últimas lições, na lição 9 e lição 10, nós vimos as duas ordenanças da igreja, né? Que é o batismo e a ceia do Senhor, né? A importância de nós darmos valor a essas ordenanças. As duas últimas lições, o culto da igreja e o papel da pregação, nós vimos sobre a importância de pregar a palavra, dessa palavra ser uma palavra cristocêntrica, ou seja, que Cristo seja o centro da nossa pregação. E hoje nós vamos fechar com a lição 13, que vai falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. E é uma lição que é muito apropriada para o fechamento, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, o comentarista começa aqui, na verdade prática, dizendo que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. E aí, quando a gente fala de força, é importante a gente não confundir. Hoje é muito importante a gente ter esses estudos sobre o Espírito Santo, porque nós temos tantas pessoas aí fora que não acreditam mais no Espírito Santo, ou que defendem que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo foi uma coisa que ficou lá atrás, foi só para a época dos apóstolos, agora não. Nós estamos, uma corrente teológica que chama cessacionismo, né? Então eles negam a eficácia do Espírito Santo. Nós precisamos saber por que nós cremos. Porque nós cremos, nós sabemos quando nós paramos para estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, descobrir por que nós cremos. E aí é importante a gente saber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo é Deus. Quando o escritor coloca que o Espírito Santo é a força motriz, o que ele está dizendo? Que a pessoa do Espírito Santo é o responsável por movimentar a igreja. É através dele que a igreja se movimenta. Mas não vamos confundir, o Espírito Santo não é uma força, não é, porque às vezes a gente pensa, o Espírito Santo é uma força, é um poder. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes, a Bíblia fala que o Espírito Santo fala, né? Várias vezes a gente não tem isso como uma lição. A Bíblia fala que o Espírito Santo falou. Então, se ele fala, se ele tem ciúmes, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E aí a verdade prática continua dizendo que sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Qual que é a missão da igreja? O texto ora para responder. Ser-me-eis testemunhas. Então essa é a nossa missão. O que nós estamos fazendo aqui como igreja? Nós estamos sendo testemunhas do Senhor. E é o Espírito Santo quem nos dá a capacidade. Jesus dirige essa passagem aqui, Atos 1:8, para um grupo pequeno de discípulos. Foi ali no momento que ele foi arrebatado aos céus, ele reúne esses discípulos e dá essa missão. Para um grupo pequeno de pessoas, ele diz: olha, vocês precisam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Era uma missão impossível para aqueles homens.
sem recursos, eram homens excluídos da sociedade, da sua maioria. E Jesus dá uma missão impossível para eles. Olha, vocês têm que ser um testemunho até os confins da terra. Então, quando a gente fala que a igreja é incapaz de cumprir a sua missão sem o Espírito Santo, é porque essa missão de ser testemunha até o confim os confins da terra não poderia ser cumprida a não ser com a ajuda do Espírito Santo. Então, vamos começar a nossa lição. Lá na introdução, o comentarista vai dizer que o povo de Deus ele não deve prescindir do revestimento de poder pentecostal. E aí vai falar um pouquinho sobre o que nós já comentamos, que os dons eles são contemporâneos. Então o Espírito Santo ele atua hoje. Os dons espirituais de que a Bíblia fala lá no Novo Testamento, eles são dons atuais para hoje. Mas aí a gente vai falar, por que é que hoje a gente não vê mais as manifestações dos dons? E aí é a hora de nós analisarmos a nossa postura enquanto cristãos, porque Cristo continua. A Bíblia diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se nós não vemos no nosso meio a manifestação do Espírito Santo, nós precisamos descobrir o que é que está diferente em nós. Como nós precisamos mudar de postura diante de Deus para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir entre nós, para que os dons se manifestem no nosso meio. E o comentarista diz, já na introdução, que o Espírito Santo não é uma opção, ele é imprescindível. Então, como igreja, nós não podemos decidir se nós precisamos ou não do Espírito Santo. Paulo escreve lá em Efésios, diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Quando ele diz enchei-vos, é imperativo, é ordem, né? É igual o ide. Quando Jesus diz o ide para todo mundo, ele não está falando assim, olha, se vocês quiserem, vocês podem ir. Não, ide é ordem. Vocês precisam ir. Da mesma forma, quando Paulo escreve lá, enchei-vos do Espírito, ele não diz, olha, se vocês quiserem, se vocês acharem necessário, não. Enchei-vos do Espírito vocês precisam encher-se do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. E aí nós vamos começar o primeiro tópico, vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. O tópico 1 vai falar sobre o ensino revelado nos escritos de Lucas. Então Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Esses dois livros eles são uma continuação. Lucas endereça esse livro a um homem chamado Teófilo e ele começa a registrar. Lá no livro de Atos ele diz, olha, eu estou terminando de registrar o que eu comecei a registrar lá em Lucas. E Lucas é um dos evangelistas que ele tem um cuidado especial na hora de escrever, de falar sobre o Espírito Santo. Então, em todo o livro de Lucas, se os irmãos forem recapitular, a pessoa do Espírito Santo vai aparecer desde o início lá do livro. Então a gente começa lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 15, o escritor está falando sobre João Batista, e ele está dizendo assim, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Então, a pessoa do Espírito Santo ela vai aparecer no livro de Lucas. Depois, no mesmo capítulo, lá no verso 41, Maria chega para encontrar Isabel, e aí a Bíblia diz assim, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quando ela encontra Maria, aí nós temos aquele cântico de Isabel. Depois que nasce João Batista, a Bíblia diz lá no versículo 67, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Depois, mais adiante, nós temos a narração de Simeão e Ana. E na narração de Simeão e Ana, a Bíblia fala que o Espírito Santo, falando sobre Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele. No versículo 27 de Lucas 2 diz, e pelo Espírito foi ao templo. Falando de Jesus, ela vai dizer que
desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Depois do batismo de Jesus, em Lucas 4 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então esse que é o começo do livro de Lucas. Até o verso 4 nós vemos que o Espírito Santo conduziu toda a narrativa. Então o Espírito Santo esteve presente na concepção de Jesus, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Ele esteve presente na promessa a Zacarias e Ana que haveria um menino cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu os pais daquele menino também para anunciarem a esperança vinda para Israel. E o Espírito Santo conduziu Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E aí, quando nós olhamos para Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas ainda assim Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Quando a gente fala dessa expressão cheio do Espírito Santo, é como se a gente tivesse falado que ele era dominado, que ele era compelido, guiado pelo Espírito Santo. É disso que fala. A gente tem essa expressão aqui em Lucas e lá em Atos. Essa expressão vai aparecer mais vezes. Em Lucas ela aparece essas vezes que a gente comentou, em Atos ela aparece algumas vezes a mais, falando também sobre o revestimento de poder. Então, quando a Bíblia fala de cheios do Espírito Santo, ela tanto pode estar falando de alguém que é guiado, compelido pelo Espírito Santo, que é o caso de Isabel, de Zacarias. Por que a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo? Porque naquele momento eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo para falarem o que falaram. E a Bíblia também pode falar sobre o revestimento de poder. Quando desce o Espírito Santo sobre os crentes lá no Pentecoste, Pedro se levanta e começa a falar e a pregar uma ousadia que nós vimos que faltou a Pedro lá quando a gente compara as duas narrativas. Então nós vemos Pedro ali durante a prisão de Jesus, negando Jesus, com medo. Depois, quando Jesus ressuscita, encontra Pedro. Onde que Jesus foi encontrar Pedro? Lá na praia, afastado. E aí Jesus chama Pedro, faz uma promessa para Pedro de que ele apacentaria o rebanho. E a partir do Pentecoste, quando eles estavam reunidos no cenáculo e todos foram batizados com o Espírito Santo, nós vemos uma mudança em Pedro. Então Pedro, que era aquele que foi o covarde, que não estava conseguindo se posicionar, que tinha medo, ele se levanta dentre todos eles e começa a falar. E é ele que diz: olha, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Diz aqui Atos no versículo 2 e no verso 31. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aquele homem que tinha se acovardado, agora ele não tinha medo de se levantar no meio de uma multidão e dizer: arrependei-vos, recebam o Senhor Jesus, sejam batizados e vocês vão receber também o dom do Espírito Santo. Então, aqui nessa introdução ele vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo lá no Evangelho de Lucas e vai falar que na vida de Jesus, lá na igreja primitiva, o Espírito Santo era uma necessidade. Um comentarista escreve aqui que ela era uma necessidade imperiosa. Ou seja, sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para serem testemunhas de Jesus. Então, o que nos qualifica
testemunhas de Jesus é o Espírito Santo. O tópico 2 vai falar sobre o enchimento do Espírito Santo como uma experiência necessária. E vai citar o verso que nós já citamos, Lucas 3, 21 e 22, que Jesus só começa o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Então, mesmo Jesus precisou ser antes cheio do Espírito Santo para começar o seu ministério. O nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito e dependeu dele para exercer o seu ministério. Vocês não lembram lá do episódio de Jesus na sinagoga, ele abre um texto de Isaías, diz, o que o texto diz? O Espírito Santo está sobre mim e me ungiu. Então, o que Jesus estava dizendo naquele momento? Eu estou aqui porque fui escolhido, fui separado pelo Espírito Santo. Então, quando o comentarista diz que o Espírito Santo é uma experiência necessária, é porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. E falando sobre esse enchimento do Espírito Santo, a gente tem que separar duas coisas. Primeiro, para quem é esse enchimento do Espírito Santo? É para crentes salvos. Então, o Espírito Santo, ele não é dado por conta. Nós temos um episódio lá em Atos que um mágico olha, vê os apóstolos impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, e eles chegam e assim, ofereceu dinheiro para os apóstolos, assim, olha, eu pago vocês e vocês vão me dar esse poder, me ensina como é que faz isso. E o que foi que Paulo responde? Ele repreende aquele homem. Né? Por quê? Porque para receber o Espírito Santo nós precisamos ter recebido Jesus como Salvador. Então essa é a condição, nós sermos salvos. Então todos os que são salvos recebem o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, para nós sermos salvos, para nós sabermos que nós somos salvos, nós precisamos ter o Espírito Santo. É Ele que nos traz essa certeza. Tem outro lugar da Bíblia que diz que Ele é o penhor. O que é penhor? É garantia. Então, Ele é a garantia da nossa salvação. Como é que se sabe que nós somos salvos? É quando nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo, que Ele mora em nós. Então, o Espírito Santo é aquele que nos conduz em todo o processo. Então, a presença do Espírito Santo ela é para todo o crente. Mas, ser cheio do Espírito Santo é algo que nós precisamos também para todo crente, mas aí nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Então, buscar também, além de ter o Espírito Santo morando em nós, ser cheios dele. Ser cheios dele significa que toda a nossa vida vai ser guiada pelo Espírito Santo. Que as nossas decisões vão ser guiadas por ele, que nós falarmos vai ser guiado por ele, que onde nós entrarmos, onde nós sairmos, o Espírito Santo vai ter participação na nossa vida de uma forma completa. E nós passamos para o tópico 3, que vai falar sobre o enchimento do Espírito Santo como uma forma concreta. E aí nós estamos falando especialmente do batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo concreto, é visto, ele não é uma sensação. Né? Olha Atos, capítulo 2, verso 33. O discurso de Pedro diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Então, o que Pedro estava? Ele estava pregando para aquela multidão que se aglomerou lá no Pentecoste. E aí ele estava dizendo que vocês estão vendo, vocês estão ouvindo. Então, era uma experiência concreta. O que Pedro estava falando? Ele não estava pregando para os de dentro, estava pregando para aquela multidão que se aglomera. E aí ele diz, olha, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvides. Então, há a experiência do Espírito Santo
Santo, ela foi vista e ela foi ouvida. Então a Bíblia diz que lá no Pentecoste, as pessoas começaram a ouvir línguas, né, diferentes, e cada uma daquelas pessoas ouviam a sua própria língua. Elas conseguiam entender eles falando as maravilhas de Deus, sobre Deus no seu próprio idioma materno. E é importante a gente dizer que a Bíblia diz que foram repartidos sobre eles, olha, e todos, Atos 2 e 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, quem é que concede o dom de línguas? É o Espírito Santo. Então, as línguas estranhas, elas são uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas está presente. A evidência inicial do batismo, a evidência física é o falar em línguas estranhas. Então, ele é esse sinal. E existe, aí a gente não pode confundir, o dom de variedade de línguas, que é aquela pessoa que tem o dom de falar em variedade de línguas, e existe o dom da interpretação. E aí Paulo vai dizer que quem fala em línguas estranhas se edifica a si mesmo. Porque nós vemos outro texto da Bíblia, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, a gente não sabe o que nós precisamos, o que nós temos que orar, mas aí o Espírito Santo faz por nós esse papel. Então, por isso que é importante que nós nos conscientizemos de que nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, nós precisamos buscar a presença dele, buscar ser guiados por ele todos os dias. O comentarista disse aqui, havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Então, esse era o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Tópico 4 é uma continuação disso que nós conversamos até agora, que é falando sobre a doutrina pentecostal clássica, que a doutrina pentecostal vai afirmar isso, que o dom, que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. E quando a gente precisa dizer, confrontar essas tantas correntes por aí que dizem, esse batismo aqui era só para o período dos apóstolos. A gente não encontra em nenhum lugar do texto bíblico essa base para essa informação. Então, ao contrário, nós encontramos várias vezes, não foi só lá em Atos 2 que a gente vê o derramamento do Espírito Santo. Nós temos Atos no capítulo 10 e o verso 44, o episódio lá de Cornélio. Então, verso 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilhavam-se de que o Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então, aqui nesse texto, por que eles sabiam que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo? Eles tinham sido, porque os ouviram falar em línguas. Então, o escritor aqui está nos informando que esse era o modo como eram conhecidos aqueles que tinham recebido o Espírito Santo. Vamos para o tópico 2. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. E aqui ele vai falar sobre
o Espírito Santo como fundamental para capacitar as testemunhas, para capacitar a igreja a cumprir a sua missão. Antes da gente começar a falar sobre esse tópico, deixa eu ler Lucas, no capítulo 2 e 11. É Jesus falando com os discípulos. E aí ele diz assim: e quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém falar. Então, Jesus aqui, ele está fazendo uma promessa, né? Então, a promessa do Espírito Santo quem fez foi Jesus. Então, Jesus, em alguns momentos do Evangelho, ele vai falar sobre isso. Nesse momento aqui específico, ele estava advertindo os discípulos que eles iam passar por algumas perseguições. E ele fala: olha, vocês vão ser presos, vocês vão ser perseguidos, mas vocês não se apavorem, porque quando vocês precisarem dizer alguma coisa, o Espírito Santo vai ensinar a vocês o que dizer. E aí nós vemos a resposta. Durante todo o livro de Atos, nós vemos o cumprimento dessa promessa de Jesus aqui em Lucas 4. Lá em Atos, em Lucas 12, Alex, lá em Atos 4, nós vemos quando João e Pedro são levados perante um Sinédrio, que era um tribunal religioso naquela época. E olha o verso 7 de Atos 4. Eles trazem aqueles homens perguntam a ele, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? O verso 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí tem a resposta de Pedro. Então nós temos visto que Pedro respondeu guiado pelo Espírito Santo. E olha o versículo 13, diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então a capacidade de anunciar ela é dada pelo Espírito Santo. Olha o que diz sobre aqueles sacerdotes. Eles tinham conhecimento que aqueles homens eles eram indoutos, ou seja, não tinham estudo. Eles eram simples. E aí a Bíblia diz que eles se maravilharam. Eles ficaram maravilhados, porque a forma como aqueles homens falaram não era condizente com o estudo que eles tinham. Eram homens simples, pescadores. Não tinham a habilidade de fala, mas quando o Espírito Santo chega na vida desses homens, a gente tem uma diferença. Então, o Espírito Santo ele é quem capacita as testemunhas. Da mesma forma, quando Paulo, lá em Atos 13, no verso 9, ele vai resistir, olha: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Esse é um episódio que Paulo foi perseguido por Elimas, que era um cantador daquela época, né? Quando Paulo diz essas palavras, no mesmo momento esse homem ficou cego, né? Então nós vemos que Paulo, quando ele toma essa atitude também guiado pelo Espírito Santo. Ele foi com a estratégia de Deus para Paulo escapar de uma perseguição. Então, a capacidade de anunciar o Evangelho, ela vem do Espírito Santo, né? Então, é Ele quem vai capacitar, é Ele quem vai produzir em nós a coragem necessária para anunciar a palavra de Deus. Outra coisa que nós precisamos falar quando a gente fala de testemunho, Jesus ele diz que nós seremos conhecidos pelos frutos, né? Então ele diz:
não dá fruto, eu vou arrancar fora. Mas aquele que der fruto. Então, quando a gente fala do Espírito Santo que nos capacita para ser testemunha, nós temos que lembrar que além do Espírito Santo como esse revestimento de poder, nós temos que lembrar que o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito. Então, lembra lá da lista, né? Gozo, amor, longanimidade, benignidade, abundância, fé, temperança, mansidão. E produzir fruto não é opção também, né? A Bíblia, toda vez que você vê um imperativo na Bíblia, o que está dizendo esse imperativo? Você não tem opção, não dá para escolher se você quer ou não fazer isso. E aí a Bíblia diz que nós fomos chamados para que nós vários e deis muitos frutos. Então não é uma opção, nós precisamos dar fruto. E o fruto do Espírito, ele é um conjunto de virtudes. Então, eu lembro muito, eu acho que estava aqui na sala dos juniores aqui, a professora levou uma mexerica na sala para falar sobre o fruto do Espírito. E ela disse assim, olha aqui, abriu aquela mexerica e disse, é um fruto só, mas tem vários pedacinhos, então é isso que nós temos que pensar. Então, para o fruto ser completo, nós precisamos ter todas aquelas virtudes, nenhuma é dispensável. Não está dizendo assim, mas eu tenho muita fé, mas tenho um pavio curto. Aí a gente não pode dispensar. Falar assim, eu até sou caos, tenho temperança, mas amar aquela pessoa que apareceu lá no jornal como um assassino, como alguém que fez. E nós precisamos saber que quando a gente fala dessa capacidade de testemunhar, ela não é nossa. Então, a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelo amor. Quando vocês amarem uns aos outros, vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos. E amar quem nos persegue, amar aquele que, às vezes, a gente olha e não tem, a gente não acha nenhuma unidade de bondade. É uma capacidade que não é humana. Se você for conversar com uma mãe que perdeu o seu filho, assassinado por outra, aquela mulher, ela não tem capacidade de amar aquela pessoa que tirou a vida do seu filho, se não for pelo Espírito Santo. Porque isso não é humano. A nossa natureza humana é o quê? É ter ódio de quem nos fez mal. É querer vingança, é querer que o mal seja pago com o mal. Essa é a nossa natureza humana. Então, quando nós temos o Espírito Santo, ele faz em nós nascer. Então, o Espírito Santo é aquele que age em nós, conduzindo, mas também moldando nosso temperamento, nosso caráter. Então, o temperamento é algo que cada um de nós tem. E não é mudado. Então, aquela pessoa que nasceu mais tímida, ou às vezes é uma pessoa que é extrovertida, que fala bastante. Então, nós temos temperamentos diferentes. E esses temperamentos, eles não vão ser mudados, mas o Espírito Santo molda temperamento. Então, aquele que é muito explosivo, o Espírito Santo faz ficar mais controlado. A não ser explosivo a ponto de ferir alguém, a não ser explosivo a ponto de machucar as pessoas porque ele ama falar palavras que não sejam agradáveis. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo consegue moldar esse temperamento. Aquele que é muito tímido, o Espírito Santo consegue fazer com que ele seja capaz de se comunicar, de falar sobre o amor de Jesus, né? Então, quando a gente fala que o Espírito Santo capacita as testemunhas, porque o principal testemunho, nós precisamos falar sobre Jesus, nós precisamos falar sobre Jesus, mas nós precisamos viver, principalmente, porque as pessoas, talvez elas não nos escutem, mas elas vão nos ver. A palavra de Deus diz que nós somos como uma carta lida por todos. O que será que as pessoas estão lendo na nossa vida? Será como que a gente está falando? Será como que a gente está se portando lá fora? Então, se as pessoas se envergonham se elas falarem alguma palavra torpe perto de você, as irmãs já devem ter vivido isso. Alguém fala uma palavra assim, aí vem você falar disso, não me desculpa. Porque nós precisamos estar nesse lugar.
de testemunho. As pessoas precisam ver a diferença na nossa vida, né? Porque esse é o nosso papel na terra. Então, sem o Espírito Santo, nós não podemos ser testemunhas, porque é Ele quem faz toda essa mudança na nossa vida. É Ele quem faz a gente ser capaz de amar, é Ele quem faz a gente ser capaz de ser fiel, é Ele quem faz a gente desenvolver bondade, é Ele quem faz a gente desenvolver mansidão. Então, o Espírito Santo é aquele que vai nos capacitar. E o ponto 2 do segundo tópico vai dizer pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. E aí ele vai citar alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele cita é Ananias. Então, Ananias, ele diz aqui que ele era um ilustre desconhecido. A gente não vê falar na Bíblia de Ananias até o episódio em que Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e aí a Bíblia diz que o Espírito Santo fala com Ananias e diz: olha, vai até Paulo, vai orar. Ananias reluta e diz: mas o senhor não sabe que esse homem persegue a igreja? E aí a resposta de Deus para Ananias é: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, quando Ananias chega para ter com Paulo, a Bíblia diz que Ananias diz que foi para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Deixa eu achar aqui a referência. Atos 9, verso 17. E Ananias foi, entrou na casa, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Então era um desconhecido, mas guiado pelo Espírito Santo, foi impor as mãos sobre aquele que viria a ser um dos maiores apóstolos da igreja, né? Responsável por uma grande parte dos livros sagrados, da escritura de uma grande parte dos livros sagrados do Novo Testamento. Depois ele vai falar sobre Estevão e Filipe. Então, Estevão e Filipe, que ele coloca aqui que foram escolhidos para servirem nas mesas. Então, a gente está falando lá sobre a instituição dos primeiros diáconos. Quando a igreja começa a crescer, começa a ter problemas na igreja. Então, começa a se saber de viúvas, de órfãos que precisavam de alimentação. E aí, que os apóstolos chegaram à conclusão? Olha, nós não podemos ficar responsáveis por servir as mesas. Foi essa a expressão que o texto bíblico traz. Atos 6. E os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então vamos escolher, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Então era uma missão, talvez, se a gente olhasse, mas é secundária, não é o de anunciar a palavra, mas ainda para desempenhar essa missão, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. E Estevão e Filipe, que são os dois que encabeçam essa lista, a partir de Atos 5, diz assim: elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. E aí eles descrevem os demais. Esses dois, a Bíblia fala separadamente desses dois. Estevão, nós vamos lembrar que foi o primeiro mártir. E aí diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, mesmo sendo chamado para uma obra, talvez que alguém olhasse assim, menor, ainda assim, porque aquele homem era cheio do Espírito Santo, ele se destaca. Ele começa a fazer sinais, ele começa a fazer maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Olha o verso 55 desse mesmo capítulo. Mas ele, falando de Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Então, Estevão era esse homem que era simples. Filipe, que é o segundo evangelista citado, lá
no capítulo, no verso 6 de Atos 8, diz, aliás, a partir do verso 4 de Atos 8: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, as pessoas prestaram atenção, porque ele falava, mas também porque elas estavam vendo. Então, essa é a importância de nós termos o Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se nós formos falar sem o Espírito Santo, vai ser só palavra vazia, não tem efeito, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela sempre faz aquilo para o qual ela foi enviada. Então, por que nós precisamos ter o Espírito Santo? Porque as nossas palavras, elas precisam ter motivo de serem ditas. A Bíblia diz que as nossas palavras, elas têm que ser temperadas com sal, elas têm que ser, nosso falar tem que ser santo. Então o Espírito Santo, ele nos impulsiona a fazer e a agir de forma que nós cumpramos o nosso objetivo, que é de ser testemunhas do Senhor. O ponto 3 diz: capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Então, o Espírito Santo é quem vai capacitar a igreja para cumprir essa missão profética. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em Atos é quem vai impulsionar o crescimento da igreja. Quando nós vimos lá na primeira pregação o fato de que, olha, Atos 9:31: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Espírito e na consolação, no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então foi a presença do Espírito Santo que fazia com que as igrejas fossem edificadas e se multiplicassem. Então as pessoas, Atos 2:47, vai dizendo: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam. Então, o Espírito Santo fez com que a igreja caísse na graça do povo. As pessoas olhavam e viam que havia algo diferente naquelas pessoas, né? Elas se maravilhavam da forma com que aqueles discípulos, que antes eram conhecidos, eles sabiam quem eram aquelas pessoas. Eram pessoas simples e de repente eles passam a agir com uma autoridade diferente, porque foram cheios do Espírito Santo. Vamos para o tópico 3, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. E aí a gente vai falar principalmente da nossa lição bíblica em classe hoje. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que determina o envio de missionários. Então, quando a gente fala da missão da igreja, enquanto levar a palavra a outros povos, a gente também fala sobre a ação do Espírito Santo. Então, ali no primeiro versículo da igreja, da nossa leitura bíblica em classe, diz que lá na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores. Aí ela dá a lista dos profetas. A Bíblia não nos permite saber se todos eles aqui eram profetas e doutores, ou se tinha alguns profetas e alguns doutores, se tinha alguns que tinham os dois dons, que é possível. Mas por que a Bíblia
de narrar, ela cita que eram profetas e doutores, porque através da profecia o Espírito Santo fala com a igreja. Então a gente está sabendo aqui que muito provavelmente o Espírito Santo falou com a igreja através desses homens que ele cita aqui. E aí a Bíblia diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então quem foi que disse? O Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Né? E aí o verso 3 vai dizer: então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, quando a gente fala de chamada missionária, a gente precisa saber que chamada missionária ela é específica e ela é uma convocação do Espírito Santo específica. Às vezes nós podemos ter no nosso coração um desejo de anunciar a palavra de Deus, e anunciar a palavra de Deus é para todo mundo. Todos nós somos responsáveis por falar aonde nós formos, mas essa chamada específica de sair, de ir para outro país, de ir para outro lugar, ela é para homens específicos. E aí é importante a gente dizer que essa chamada ela é através da igreja. Então eu não posso, por minha conta, falar assim: não, eu tenho uma chamada missionária, eu vou para a África e vou pregar a palavra de Deus porque eu recebi esse chamado e ir sozinho. Olha aqui, Jesus, o Espírito Santo podia ter falado com Paulo e com Barnabé? Podia, especificamente, mas onde foi que o Espírito Santo falou? Na igreja. Falou dentro da igreja, para aqueles líderes, para que eles, aí a Bíblia diz que eles jejuaram, eles oraram, colocaram as mãos sobre ele e os despediram. Então, tudo é um processo. Eles ouviram a profecia, mas eles não só ouviram aquela profecia, eles foram jejuar, eles foram orar a respeito. Então, a Bíblia diz que toda a profecia ela precisa ser provada pela palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir aquela profecia, vamos orar, vamos colocar na presença de Deus e sempre lembrar que a aprovação da igreja não precisa existir. Então se a gente está falando de obra missionária, então esse missionário que foi, mas quem é o pastor que te enviou? Não tem ninguém, eu vim porque Deus me enviou. A Bíblia fala que esse não é o modelo. Então o modelo é qual? Nós precisamos de um líder, de alguém que seja responsável por aquilo missionário, de uma igreja que tenha responsabilidade. Por isso tanta gente se decepciona às vezes no campo missionário, às vezes se perde, às vezes abandona a fé, porque saiu fora da direção de Deus. Então o Espírito Santo é aquele quem vai definir quem é que vai, para onde que vai. Então, o Espírito Santo ele diz quem, quando e como. Então, esses dois obreiros eles foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível, de forma que o Espírito Santo é quem vocaciona e é quem envia. E para terminarmos, o tópico 2 ele fala sobre a estratégia missionária. E o escritor coloca aqui que em um mundo multicultural a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Então, nós vemos que o Espírito Santo ele não só agiu separando, mas ele agiu no processo. Então, vamos para Atos 16, que fala sobre o plano de viagem deles. Então eles estavam com um plano de viagem em mente. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não nos permitiu. Então o Espírito Santo ele estava presente lá no chamado, mas ele estava presente na condução da viagem. A Bíblia diz que o projeto deles era ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não deixou, não permitiu que eles fossem. No versículo seguinte, vai
vai dizer que Paulo tem uma visão, e aí na visão alguém se apresentava a ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai para a Macedônia, entrega a palavra de Deus. É a partir de lá que a palavra de Deus chega à Europa. Chegou a nós até hoje a partir dessa viagem. É dessa forma que a palavra foi pregada. Por quê? Porque o Espírito Santo estava conduzindo a estratégia. Nós temos um episódio lá de Filipe, os irmãos devem se lembrar desse episódio. E aí a Bíblia diz que o Espírito, que ele se aproxima, escuta alguém lendo, e aí a Bíblia, o versículo diz que o Espírito Santo falou: aproxima-te da carruagem. E aí ele se aproxima, quando ele escuta sobre o que ele estava lendo, aí ele teve uma estratégia de o que ele ia falar. Ele começa a perguntar: vem cá, você está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou: não. E aí ele começa a explicar aquela palavra para aquele eunuco, de forma que ele foi convertido, batizado lá naquele mesmo caminho. A palavra de Deus, ela foi tão forte na vida daquele homem que ele na mesma hora quis, olha, Atos no capítulo 8, verso 29, e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? O verso 36, aliás. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Verso 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe achou-se em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então foi o Espírito Santo que deu a estratégia, né? Então Filipe não sabia que aquele homem precisava ouvir a palavra, não sabia talvez como chegar, né? Era um mensageiro de uma rainha, de uma comitiva real. Como que eu vou chegar ali perto? E o Espírito Santo deu a estratégia: chega perto do cálice. E aí, ao ouvir o que ele estava lendo, ele começa a ter uma estratégia. E a Bíblia diz que esse homem foi salvo a partir da obediência de Filipe. Né? Então, nós precisamos tanto saber que o Espírito Santo precisa estar nos conduzindo, nos dando a estratégia, como saber que ser sensíveis ao voz do Espírito Santo, né? Ouvir, obedecer o que ele nos fala, porque nesse episódio Filipe talvez podia ter ficado receoso, não se aproximar do carro, não ouvir, mas ele teria perdido, aquela alma teria ido embora sem salvação. Então não vamos perder a oportunidade, né? Essa é uma lição para fechar o nosso trimestre, para nos lembrar que nós, enquanto igreja, nós não somos igreja sozinhos. Nós somos igreja porque nós temos o Espírito Santo. É isso que faz de nós igreja do Senhor, né? Nós temos templos do Espírito Santo, nós temos testemunhas do Senhor. E a nossa vida, ela não pode ser uma vida vazia de Deus. Nós somos testemunhas do Senhor, as pessoas precisam ver em nós. Como está difícil hoje, assim, a gente vem de um tempo que, se você escutava que alguém era crente, aquilo era um bom testemunho. Hoje você escuta e às vezes alguém torce o nariz, às vezes alguém olha e fala, porque nós estamos tendo um tempo que as pessoas estão dando valor a riquezas, a pregações que não falam mais sobre Jesus, né? A gente pega aqui textos da Bíblia para dizer que nós vamos ser prósperos, que o Senhor, estamos esquecendo do principal, que é que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Ele vai voltar para nos conhecer o ponto. Então essa é a mensagem que nós não podemos esquecer. Nós não podemos nos esquecer que nós fomos separados para uma missão.
Nós não podemos nos esquecer que o nosso andar tem que ser diferente, que as nossas ações elas precisam ser diferentes, que a gente não pode compactuar com o jeitinho brasileiro que todo mundo tem por aí. Ah não, mas eu vou mentir nesse formulário aqui, mas é porque... Não! Nós precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, né? Então é em cada aspecto da nossa vida, né? Desde o menor, desde a forma como nós nos relacionamos lá na nossa casa, aos nossos vizinhos, a como nós agimos no trabalho, a como nós agimos no dia a dia, a como nós falamos, a como nós andamos. E quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Se fosse a nossa capacidade, nós não podemos fazer. E é algo que nós precisamos entender. Todas as vezes que nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre a ação dele sobre nós, nós entendermos que essa ação ela não é dependente da nossa própria vontade. Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, esse faz. Essa é a nossa natureza. Então nós somos criados assim. Então quem é que faz nós fazermos o que é bom? É o Espírito Santo. É Ele quem vai nos impulsionar. É Ele quem vai fazer com que as nossas ações sejam de fato guiadas pelo Senhor. Vamos ler a conclusão para nós já encerrarmos. Encerramos essa lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum.